Antes de começarmos essa jornada intensa pelo sentido da vida e do sofrimento, inscreva-se no canal agora. Aqui, você encontra reflexões que vão além do superficial, que mexem com a alma e despertam a consciência. Cada vídeo é um convite à transformação, não perca o próximo capítulo dessa caminhada. Seja bem-vindo à busca pela verdade. Via Láctea, o sofrimento é uma presença inevitável na vida humana. Não importa a posição social, a fama ou o talento, todos, em algum momento, cruzam com a dor, física, emocional, existencial. Para Caetano Veloso, artista que carrega em suas canções o pulsar do Brasil e a complexidade das emoções humanas, o sofrimento nunca foi um tema distante ou abstrato, mas uma experiência visceral, entrelaçada com sua própria existência. E é nesse encontro com o real, com o que incomoda, que ele se vê convidado a uma reflexão profunda, guiada pelas palavras de Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiou a própria cultura ocidental ao olhar o sofrimento não como um castigo, mas como uma possibilidade de transcendência. Nietzsche propõe que o sofrimento, longe de ser uma maldição a ser evitada a todo custo, é um elemento essencial da criação de significado e do crescimento pessoal. Ele fala do amor fati, o amor ao destino, como a aceitação radical de tudo que a vida traz, inclusive suas dores mais profundas. Para o filósofo alemão, a verdadeira grandeza não está em escapar do sofrimento, mas em abraçá-lo como parte do caminho para se tornar quem realmente se é. Caetano, ao ouvir essas palavras, é levado a revisitar suas próprias dores, as perdas, os momentos de solidão, os conflitos internos que muitas vezes foram abafados pela música e pela fama. Ele percebe que o sofrimento foi um mestre silencioso, que ensinou mais sobre si mesmo do que qualquer alegria efêmera. E que o sentido da vida talvez não esteja na busca incessante pelo prazer ou pela felicidade superficial, mas na coragem de enfrentar o abismo que o sofrimento revela. Nietzsche desvela para Caetano uma nova forma de olhar para o mundo, onde o caos e a ordem, a dor e a beleza, não são opostos, mas partes integrantes de um mesmo processo criativo. O sofrimento cria fissuras na alma, e é nessas fissuras que a luz do sentido pode entrar. É um convite para transformar a dor em força, a crise em oportunidade, e para encontrar na adversidade a semente da autenticidade. Esse ensinamento ressoa profundamente com a trajetória artística de Caetano, que sempre navegou entre a ironia e a melancolia, a crítica social e a poesia íntima. Ele entende que a arte, assim como a vida, é um eterno balanço entre o caos e a ordem, e que aceitar o sofrimento é aceitar a própria impermanência e complexidade da existência. No fundo, Nietzsche convida Caetano, e a todos nós, a assumir a responsabilidade pela própria vida, a ser o criador do próprio destino, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Não como vítimas do sofrimento, mas como artistas da própria existência, capazes de transformar cada desafio em uma obra-prima pessoal. Esse mergulho na filosofia nietzschiana não é confortável, nem fácil. Exige coragem para olhar para dentro, para encarar as sombras que muitos preferem evitar. Mas é justamente nessa coragem que reside a liberdade mais profunda, a liberdade de viver uma vida autêntica, plena de sentido, onde o sofrimento não é o fim, mas o começo de uma nova criação. À medida que Caetano internaliza esse ensinamento, ele se percebe não apenas como um músico ou um ícone cultural, mas como um ser humano em constante transformação, que carrega em si o poder de reinventar sua história e de encontrar beleza mesmo nas dores mais profundas. Essa busca pelo sentido além do sofrimento, que Nietzsche tão vigorosamente propõe, é também um convite para romper com as narrativas simplistas que muitas vezes alimentamos sobre a dor, como se ela fosse apenas um obstáculo a ser superado, um mal a ser evitado. Mas o verdadeiro ensinamento que Caetano começa a compreender é que o sofrimento carrega em si uma espécie de sabedoria escondida, um ensinamento silencioso que só pode ser acessado quando paramos de fugir e começamos a escutar. No cerne dessa filosofia encontra-se o conceito do Übermensch, o além do homem, aquele que transcende as limitações impostas pela existência comum e cria seus próprios valores. Para Caetano, isso não significa uma fuga da realidade, mas um encontro radical com ela. É a coragem de aceitar que a vida é imperfeita, caótica, repleta de dores inevitáveis, mas que justamente por isso é uma tela em branco onde se pode pintar a própria essência. Essa ideia encontra ecos nas letras de suas músicas,
nas melodias que parecem dançar entre a luz e a sombra, celebrando a complexidade da existência humana. O sofrimento não é mais um inimigo a ser negado, mas um elemento essencial da arte de viver. É o que dá profundidade aos sentimentos, que colore a experiência humana com nuances de autenticidade. Nietzsche também alerta para o perigo da resignação passiva, de um conformismo que tora o espírito criativo e submete o indivíduo a uma existência vazia e sem propósito. Para não sucumbir a essa armadilha, Caetano precisa aprender a enfrentar o sofrimento com uma postura ativa, não como vítima, mas como agente de sua própria transformação. É nessa aceitação ativa que reside o verdadeiro poder do ser humano. É um processo doloroso, é verdade. Porque olhar para o sofrimento com honestidade significa confrontar nossas fragilidades mais profundas, nossos medos e inseguranças. Mas é também um processo libertador, pois rompe as correntes da negação e abre espaço para o crescimento genuíno. É a coragem de dizer sim à vida, com tudo que ela contém, o belo e o feio, o riso e a lágrima, a criação e a destruição. Caetano, então, passa a enxergar sua trajetória não como uma série de obstáculos a serem superados, mas como uma obra em construção contínua. Cada dor, cada queda, cada desafio se torna um tijolo na edificação de um ser mais íntegro e consciente. É a visão do sofrimento como alicerce da sabedoria e da força interior. O ensinamento de Nietzsche também o desafia a reavaliar suas relações com o tempo e a memória. O passado, com suas dores e traumas, não precisa ser um fardo que aprisiona, mas pode ser um campo fértil para a criação de novos significados. O futuro, embora incerto, é a tela onde se pode projetar uma existência mais autêntica, baseada na liberdade e na responsabilidade. Esse diálogo interno entre Caetano e Nietzsche abre uma nova dimensão de entendimento sobre o sentido da vida, não como algo dado ou fixo, mas como uma construção dinâmica, um eterno tornar-se. É um convite para viver de forma consciente e intencional, mesmo diante das inevitáveis dores que a existência impõe. Por fim, o encontro entre o cantor e o filósofo representa uma ponte entre a arte e a filosofia, entre o sentir e o pensar, entre o humano e o transcendental. Uma lembrança poderosa de que o sofrimento, longe de ser um fim, pode ser o portal para uma vida mais plena, rica e profunda. Esse é o convite que deixamos para você. Mergulhe no seu próprio sofrimento, não para se afogar nele, mas para emergir com um sentido renovado, uma força interior que só nasce quando se abraça a vida em sua totalidade, com todas as suas dores e belezas. À medida que Caetano Veloso se aprofunda nesse diálogo silencioso com Nietzsche, ele percebe que a dor que carrega, seja ela física, emocional ou existencial, não é um peso a ser simplesmente suportado, mas uma força motriz que impulsiona a criação, a reinvenção e a descoberta do próprio ser. Essa percepção desafia as noções tradicionais de felicidade, que frequentemente pregam o conforto e a ausência de sofrimento como objetivos supremos da vida. Nietzsche propõe uma visão radicalmente diferente. O sofrimento é o solo fértil onde germinam as maiores transformações, e só aqueles que o enfrentam com coragem podem alcançar a verdadeira grandeza. Para ele, o espírito livre é aquele que aceita o eterno retorno, o ciclo infinito de alegrias e dores, vitórias e perdas, sem fugir ou se desesperar. Essa filosofia ressoa profundamente com a trajetória artística e pessoal de Caetano, que sempre buscou em suas canções a expressão plena da condição humana, com suas contradições, suas sombras e suas luzes. Ele entende que a beleza da arte está intimamente ligada à capacidade de traduzir o sofrimento em significado, de transformar o caos interior em harmonia e poesia. O processo não é linear nem simples. Exige que ele se desligue das expectativas externas, dos julgamentos sociais e das imagens pré-fabricadas que o mundo insiste em impor. É um convite para que Caetano se torne o autor soberano de sua própria narrativa, criando o sentido a partir do que vive, sente e pensa, mesmo quando isso desafia as convenções. Nietzsche também o instiga a questionar o conceito de moralidade herdada, a rejeitar valores que negam a vida e o instinto em nome de uma ordem imposta. Essa rebeldia não é destrutiva, mas criativa, é a busca por valores autênticos que afirmem a existência e promovam o florescimento do espírito. Para Caetano, essa rebeldia se manifesta na música, nas letras, na atitude diante do mundo.
Mas, sobretudo, ela se torna um convite para o autoconhecimento, para olhar para dentro com coragem, aceitar as próprias sombras e integrá-las ao seu ser. Nesse caminho, o sofrimento deixa de ser um fardo solitário para se tornar uma experiência compartilhada, que conecta o indivíduo ao universal. É o reconhecimento de que todos nós, em maior ou menor grau, enfrentamos dores semelhantes, e que a empatia e a solidariedade nascem justamente desse entendimento profundo. Essa consciência amplia a visão de Caetano sobre seu papel no mundo, não apenas como artista, mas como ser humano que participa da teia complexa da existência. Ele percebe que, ao expressar seu sofrimento e seu entendimento dele,